No ar. Ok, boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando aqui um debate promovido pela Fundação Astrogildo Pereira, num ciclo de debates que começou há 15 dias atrás, há 3 semanas atrás, numa discussão mais ampla sobre sustentabilidade, olhando para o mundo, olhando para o Brasil, e quais são as trajetórias aí que nós precisamos percorrer rumo a um mundo mais sustentável. E hoje estamos, dentro desse contexto, debatendo a Amazônia, como que a Amazônia se coloca nesse contexto da sustentabilidade. Amazônia que, enfim, é a maior contribuição brasileira para o aquecimento global, de emissões de efeito estufa em função do desmatamento, e que se encontra nesse momento, talvez um dos momentos de maior ameaça para o bioma amazônico, não só pelo crescimento do desmatamento nos últimos anos. Já tivemos período em que o desmatamento foi maior, já tivemos período em que o desmatamento até cresceu num ritmo maior do que atual, mas talvez esse momento, além desse ritmo muito forte de desmatamento nos 2 últimos anos, de 30% de 2018 para 19, depois mais 10% de 19 para 20, nós temos uma situação de absoluta omissão, de total descaso das autoridades, do governo brasileiro, a política ambiental brasileira, acho que nunca esteve tão de costas para a Amazônia, enquanto o governo como um todo, enquanto a Amazônia sofre verdadeiros ataques, ataques e ameaças por parte de uma política do governo de ocupação do território, de ocupação através da mineração, de ocupação através das atividades econômicas predatórias, das mais diversas maneiras, e olhamos também para a Amazônia com um enorme potencial que pode fazer virar o jogo, e de que maneira a gente pode usar aqueles enormes ativos ambientais que nós temos, uma biodiversidade fantástica, com um maior volume de água doce no mundo, com, enfim, todo o potencial que a Amazônia tem para esse caminho que queremos trilhar com políticas públicas rumo à sustentabilidade. Então, estamos aqui para discutir esse tema com o Arnaldo Jordi. O Arnaldo Jordi foi deputado federal, um deputado federal muito atuante na agenda ambiental, foi presidente da Comissão do Meio Ambiente, e hoje é o presidente do Cidadania no Pará. Estamos com a Muriel Saragossi, socioambientalista histórica, foi pesquisadora do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, foi pesquisadora da Fiocruz Amazônia, foi secretária nacional de coordenação de políticas da Amazônia no Ministério do Meio Ambiente, e tem, enfim, muita bagagem para nos trazer. E o Virgílio Viana, que é hoje o superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. E também tem uma atuação, enfim, histórica nos debates sobre política ambiental, sobre sustentabilidade. Ou seja, temos aqui 3 amazônidas de calibre para estar discutindo a Amazônia.
Então, queria passar a palavra para o Arnaldo Jordi, né, para nos apresentar a visão dele sobre a Amazônia. Obrigado. Obrigado e boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o meu amigo Basileu, que está sendo mediador aqui nesse nosso bate-papo. Cumprimentar a todos os membros que estão participando, as pessoas que estão nos assistindo. E um cumprimento convidado aqui a Muriel, que é uma pessoa estudiosa do assunto e é uma pessoa que conhece na profundidade os problemas complexos, graves, desafiadores da Amazônia e do Brasil, e o Virgínio, as duas pessoas que eu sou admiradora à distância pela sua contribuição, pela sua participação nos debates atinentes a esse tema. Que não é o meu caso, eu sou apenas um curioso, um militante político, com alguma experiência parlamentar, desde na condição de vereador, de deputado estadual, por 2 mandatos de deputado federal pelo Pará, que roda com algumas dessas preocupações e procura dar a sua contribuição para a gente melhorar esse ambiente e ter a valoração e a compreensão que a Amazônia tem nesse papel, nesse contexto geopolítico, principalmente nacional. E o tema aí está um pouco focado na questão da sustentabilidade e na Amazônia, e eu acho que nós temos 2 aspectos assim que eu queria pontuar nessa nossa reflexão. A primeira é ter o reconhecimento de que nós estamos diante de um desafio agravado no momento atual por conta do mundo do atual governo, o governo federal do presidente Bolsonaro, que claramente conspira cotidianamente contra esta agenda. Aliás, foi anunciada desde a campanha e está a serviço disso. Então, eu acho que nós precisamos ter um primeiro momento de buscar de articulação acima do nível experimentado até agora, para a gente tentar fazer frente a uma defesa, digamos assim, de algumas questões que nós vemos, sejam legislativas, na proteção de determinados biomas, de determinadas legislações, o próprio pacto que foi produzido nos últimos 10 anos, que foram coisas muito interessantes e que estão objetivamente ameaçadas de retrocesso, e acho que nós devemos ter uma preocupação. Claro que não é uma coisa fácil, porque nós estamos aí com uma orientação clara do ministro, do presidente, no sentido de sabotar a agenda, conspirar mesmo contra essa agenda, mas eu acho que nós precisamos ter um pouco, exercitar a sabedoria, buscar uma amplitude, forças políticas e sociais nessa direção, e talvez abrir diálogos com alguns setores do governo mesmo, que possam ser mais sensíveis a determinados eixos ou determinadas agendas, ainda que pontuais, né? Eu tive a oportunidade de dialogar aqui com o presidente, o vice-presidente Mourão, quando esteve aqui numa das 2 ou 3 vezes aqui na Amazônia, num debate que me foi permitido, e tive a oportunidade de trocar algumas ideias. E é interessante como, eu não poderia deixar de registrar, como em alguns aspectos nós podemos, talvez, ter um grau de diálogo, um grau de alianças, evidentemente limitado, mas na ação de determinados interesses. Então, eu queria destacar e pontuar isso, que eu acho que a gente precisa ter uma visão diferenciada nesse momento para fazer frente e tentar
obstruir, digamos assim, essas tentativas que são cotidianas de retrocesso em relação aos nossos interesses, o interesse da população da Amazônia. A outra dimensão que eu queria destacar e aí é preciso reconhecer que, ao longo dos últimos anos, desde a redemocratização, as conquistas, no que pese coisas pontuais, nós não tivemos uma postura, vamos dizer assim, governamental decisiva no sentido de mudar esse modelo de exploração primária, extrativista, de recursos naturais, para tentar buscar o desenvolvimento na realização de uma economia de uso sustentável desses recursos naturais. Nós não tivemos, claro, em alguns momentos essa sensibilidade dessa agenda foi maior, outros lugares menor, mas, de uma maneira geral, na minha opinião, tivemos grandes mudanças. Nós já sempre tivemos uma visão caolha, uma visão preconceituosa, uma visão distorcida do papel, e isso está na provocação do tema desse debate também, dos desafios e problemas ou soluções que a Amazônia pode trazer. É evidente que entre nós aqui não há dissenso, mas do papel que isso tem, uma região que tem 60% do território brasileiro, com 30 milhões de pessoas vivendo, 5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, com a biodiversidade ordinária que tem, com mais de 50 mil espécies da fauna e da flora ainda não descobertas pela ciência humana, e com uma participação de menos de 10% nacional em torno dessa riqueza, em termos dessa região, com indicadores socioeconômicos trágicos, como todos nós conhecemos, em todos os sentidos. O IDH dos mais baixos, nós estamos dos últimos 10 anos, 7 municípios do Brasil, dos 5 mil e poucos municípios, nos últimos 10 anos, 7 desses 10 anos foram municípios campeões do pior IDH, municípios da Amazônia, notadamente do estado do Pará. Então, quer dizer, esse desenho está muito claro de quais são os reflexos graves, criminosos alguns, nos indicadores socioeconômicos, desta alteração, desta inalteração desse modelo excludente, baseado numa atividade primária de exportação e que não internaliza quase nada, quase aqui no nosso desenvolvimento, gerando uma desigualdade regional brutal, dentre outras produzidas. Então, nós nunca tivemos muita atenção nisso, não é? Em todos os governos. Eu fiz isso desde a redemocratização, desde o governo de Fernando Henrique, Lula, Dilma, nem falar, nem foi o que mais agravou, eu acho, na minha opinião, essa situação, e muito menos agora com o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que nós temos um passivo aí de olhar, que não é um problema apenas só regional, evidentemente, não é apenas do desenvolvimento, da redução desses desequilíbrios, não é só isso. Isso é um problema que tem a ver com o Brasil inteiro, como um todo, com o planeta em determinadas dimensões. Mas isso não pode ser visto como problema apenas uma questão regional. Não é? Nós temos a questão da água, nós temos a questão da biodiversidade, nós temos os recursos naturais, de minério, de manganês, de ouro, de mineira, e todos os recursos naturais exponenciais do Brasil estão, por grande parte, concentrados aqui e ficando muito pouca coisa aqui. Não é? Então, nós precisamos mudar. E, além das questões relativas, especificamente, das consequências socioeconômicas, como eu disse. Não é? Nós temos só desses quase 30 milhões de brasileiros na Amazônia,
1,5 milhão, ou talvez um pouco mais, de pessoas que não têm energia elétrica. Esse insumo absolutamente indispensável para a sobrevivência e para a boa convivência na sociedade moderna. Nós temos 2,5 milhões de pessoas que não têm água potável na Amazônia. Quer dizer, na região mais hídrica do planeta, sob qualquer aspecto que se possa olhar, nós, em pleno século XXI, na era da tecnologia, nós não temos água potável em 2,2 milhões pessoas na Amazônia. Então, é uma coisa absolutamente inexplicável, é absolutamente revoltante que a gente possa ter esses indicadores tão graves, de exclusão social tão grave. E também por conta do modelo. Você veja a questão da energia, por exemplo. Não é? O Estado do Pará tem em torno de 17 milhões de quilowatts de energia produzidos, está entre 5 estados com maior produção de energia, com Belo Monte, Tucuruí e outros, e é o segundo maior exportador de energia, e nós exportamos 80% dessa energia e não recebemos absolutamente nada no ICM dessa energia exportada por fora. Não é? Desses 20% que sobram, metade disso vai para os grandes conglomerados, para as grandes empresas, como Vale, como Imer e outras empresas. E os outros restantes são consumidos pelos 8,5 milhões da população do Pará. Então, é um modelo absolutamente escravizador, né, dessa população. É um bem, é um recurso natural e que não recebe absolutamente nada. O Estado do Pará, como os demais estados da Amazônia, com essas condições socioeconômicas trágicas, criminosas, e exportando energia sem receber absolutamente nada, porque a lei diz que o ICM da energia é taxada no consumo e não na produção. Mas é um bem natural, né? A gente pergunta por que um outro bem natural, como o petróleo no Rio de Janeiro, essa lógica não é a mesma. Por que o petróleo, o ICM do petróleo é taxado na origem, diferente de ambos bens naturais, que têm tratamentos absolutamente opostos por razões, interesses geopolíticos, interesses econômicos, interesses dominantes, etc., etc. Então, eu acho que são desafios que nós precisamos tentar buscar nesse equilíbrio do Pacto Federativo, a redução dessas desigualdades que são criminosas no se tratar da Amazônia. Então, eu acho que nós devíamos tentar fazer um esforço, e aí eu parabenizo a FAP pela iniciativa desse debate e outros debates nessa natureza, de colaboradores, de pessoas e observadores que nós temos, no sentido de tentar, talvez, ao longo e ao cabo desses encontros, a gente pode ver um roteiro ou uma agenda, ainda que seja, para tentar contaminar e até oportunizar os candidatos todos à presidência da República, que vão disputar governos no Estado daqui a mais um ano e meio, que a gente possa se apropriar, utilizar esse instrumento de agenda para tentar sensibilizar os atores políticos no sentido de tentar superar essas mazelas que nos engajem, desde o meu tempo aí de 15 minutos, e estamos aqui à disposição para o debate. Opa, agora sim. Estava falando com o microfone fechado. Estava agradecendo ao Jordi pela reflexão que nos traz aí sobre a Amazônia, vivenciando a Amazônia, como ele tem nessa trajetória política aí de anos, e queria passar, então, para a Muriel também trazer aí a sua contribuição para o debate.
Agora sim. Obrigada, agradeço a vocês pelo convite. Eu quero começar aqui tentando dar uma resposta à pergunta, né, ao postulado da nossa conversa, que é a Amazônia, problema ou solução? E a resposta é que é ambos, porque já depende do modelo de desenvolvimento que escolhemos seguir, do que queremos que a Amazônia seja e a quem queremos que o uso da Amazônia sirva. E agora eu quero dizer um pouquinho como é que eu chego nesse tipo de conclusão. A Amazônia ela é um espaço superlativo, né? A floresta amazônica existe há 55 milhões de anos. O seu formato, sua extensão, eles variaram ao longo do tempo. Ela foi mais úmida, menos úmida, ela foi cheia de pedacinhos de savana, foi quase substituída por savanas na última glaciação, mas ela é uma floresta antiga. Inclusive, existia numa época em que os rios da Amazônia corriam tanto para o Atlântico quanto para o Pacífico. E até que a subida dos Andes bloqueou o caminho das águas e formou um grande lago. Portanto, a Amazônia já foi um grande lago. E, finalmente, esse lago rompeu o que a gente chama de arco geológico do Purus e formou a bacia amazônica que hoje a gente conhece. Ela tem 7,5 milhões de quilômetros quadrados, é compartilhada por 9 países, e esse compartilhado é importante porque quando a gente fala em bioeconomia, biodiversidade, a gente compartilha essa biodiversidade e poderia compartilhar soluções tecnológicas, poderia compartilhar em vez de competir com os outros países da bacia amazônica. Aproximadamente 50% dessa área da Amazônia tem algum tipo de proteção legal. E eu estou falando da grande bacia. Seja unidades de conservação de proteção integral, de uso sustentável, terras indígenas, mas também umas figuras que são figuras internacionais, como sítios Ramsar, reservas da biosfera, que dão maior ou menor grau de proteção a essas áreas. Essa floresta representa 67% das florestas tropicais do mundo. Tem a maior biodiversidade conhecida e desconhecida do planeta e abriga 20% da água doce desse planeta. No Brasil, 9 estados fazem parte da Amazônia Legal. Ela cobre 59% do território e em valores aproximados e valores oficiais, nós temos 17% da floresta desmatada, sem contar as áreas que foram degradadas e que podem chegar a outros 17%. 48% da área tem algum tipo de proteção legal em unidades de conservação federal, estaduais e municipais, algo como 27%, e 21% em terras indígenas, e 10% dessa área já foi destinada a assentamentos rurais. É importante que a gente lembre que a Lei de Florestas Públicas de 2006 estabelece que as áreas que estão cobertas com floresta a partir dessa data e que não foram destinadas legalmente a outra atividade devem permanecer como florestas, podendo ser manejada, e isso é muito importante. A mesma coisa com relação à reserva legal, os 80% que, por lei, são protegidas das propriedades da Amazônia, sim, podem ser usadas por meio do manejo florestal. Então, essa história que contam que os pecuaristas, que os grandes desmatadores da Amazônia dizem que não podem usar suas propriedades, não é verdade. Pode usar sim,
pode usar toda a propriedade, fora as áreas de preservação permanente, que é as beiras de rio. Mas tem que usar por meio de manejo florestal. Isso é o uso de recursos vegetais, animais e da microbiota, fungos, bactérias, líquens, algas, tudo isso pode ser utilizado. E esse valor, inclusive, pode ser menor do que 80% se houver um zoneamento ecológico e econômico. Outro dado que é importante a gente lembrar quando está falando de uso sustentável da Amazônia. Mais de 75% desses entre 24 e 30 milhões de habitantes, a gente não teve censo ano passado, então o dado oficial é 24 milhões, mas a gente já sabe que tem mais, 75% dessas pessoas vivem em cidades. Portanto, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar no binômio floresta e cidade. Além disso, nós temos povos e comunidades tradicionais, 170 povos indígenas, e as terras indígenas da Amazônia representam 98% da área das terras indígenas do Brasil, independente da fase de regularização que elas estão. E 76% dos quase 900 mil indígenas do Brasil estão na Amazônia. Então, esse potencial da sócio e da biodiversidade são grandes recursos que estão colocados para nós quando a gente pensa no uso dessa floresta. A floresta amazônica, ela é um jardim. Além de ser uma parte fundamental dos ciclos de água, solo, carbono, é um ecossistema hiper sofisticado, com centenas de milhares de espécies que convivem, resultado de evolução e coevolução, não só de plantas, animais, micro-organismos, mas de sociedades. Nós temos provas científicas de que os povos indígenas mudaram a paisagem florestal, que distribuíram espécies ao longo da floresta. Existem estudos que mostram que as preferências culinárias e as espécies mais utilizadas pelos povos indígenas correspondem aos seus territórios. A dispersão dessas espécies na floresta correspondem aos territórios dos povos que têm preferência, por exemplo, por pupunhas mais oleosas com carne vermelha, elas estão corresponde a dispersão delas na floresta à dispersão das línguas desses povos. E não é só com um exemplo, a gente tem trabalhos feitos com várias das espécies semidomesticadas. Outra evidência desse cultivo da paisagem são o que a gente chama de terras pretas de índios. São terras que só existem a partir da formação do local onde os povos indígenas, durante suas transumância, seu andar pela floresta, retornavam e colocavam a sua matéria orgânica, o seu lixo. Elas estão cheias de cerâmicas, são terras que a gente diz antropogênicas, fabricadas pelo ser humano. E essas terras pretas, elas não estão somente ao longo dos rios, elas estão também nas rotas que os índios usavam para passar de um grande rio para outro, ao longo do interflúvio. E com os dados que nós temos hoje, nós podemos dizer que antes da chegada de Colombo às Américas, viviam na Amazônia entre 22 e 60 milhões de pessoas dentro desta floresta e sem destruir a floresta. Isso mostra para a gente, são
pelo menos 8.000 anos, tem até alguns elementos de provas de que são 11.000 anos de convivência com a floresta. Isso está aqui mostrando que uma região gigantesca com floresta, utilizada de forma intensa, associada a um conhecimento tecnológico de ponta, e a conhecimento sobre manejo e uso de espécies vegetais e animais, existiram e existem nesta região. Pensem na sofisticação que é pegar uma planta como a mandioca, que é venenosa, e transformar isso na base da alimentação segura ao longo de todo o ano para entre 22 e 60 milhões de habitantes. Isso é tecnologia. O que nós fizemos com isso? Nada. Nós temos um modelo histórico imposto à Amazônia que mudou pouco, independente dos governos que passaram, e com raras exceções, mesmo nos governos ditos progressistas, a Amazônia foi vista como um espaço de extrativismo de recursos naturais, depósito de enjeitados do sistema de ocupação e uso da terra no resto do país, foi utilizada como, pensem, nos leprosários no século XVII e os desalojados da soja dos anos 70, 80. Para onde vai mandar essas pessoas? Vai para a Amazônia. É também uma reserva de terras a serem apropriadas pelo capital. É uma reserva de terras de graça que o governo brasileiro dá. E o papel do Estado brasileiro sempre foi o de incentivar essa apropriação do espaço e das riquezas por meio da implantação de infraestrutura. Bota estrada, bota hidrelétrica, dá direito de lavra, isenção de imposto, doa terras. Eu não vou entrar no detalhe do modelo da Zona Franca aqui em Manaus, mas porque é um capítulo à parte, é um capítulo longo. Mas ele é um capítulo que também mantém esse padrão de concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, em vez de concentrar isso e de distribuir isso e permitir que toda uma região chegue a melhores condições de vida e contribua com melhores condições de vida para todo o país. Como disse o Basileu, o desmatamento da Amazônia subiu de forma consistente a partir de 2013, um pouquinho a cada ano, e descontrolou totalmente em 2019 e 2020. Ele vem associado à invasão das áreas que são legalmente protegidas. Ele não é um desmatamento só nas áreas não protegidas. E isso vem sendo incentivado pelos irresponsáveis ou mal intencionados que estão no poder. Os planos e as políticas de desenvolvimento sustentável que foram feitos para a região, e eu só vou falar dos nacionais, eles foram abandonados. Vou dar como exemplo o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, ou o Plano de Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade, que poderia ser a base dessa bioeconomia que tanto se fala hoje, ou o Plano de Combate ao Desmatamento, o Plano de Desenvolvimento Sustentável da BR-163, os territórios da cidadania, tudo isso foi abandonado. Esse modelo de exploração da região, ele está na base do desmatamento e da degradação da floresta. Sabendo que essa floresta amazônica regula a distribuição de água e o clima do Cerrado, do Sudeste, do Sul, do Norte da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, o desaparecimento dessa floresta teria consequências absolutamente desastrosas, não somente para o Brasil, mas também a nível da mudança climática planetária. E eu não vou nem falar do papel dos sedimentos dos rios amazônicos, seja o Amazonas, seja o Orinoco, na vida que está dentro do Oceano Atlântico e do Caribe, porque esses sedimentos são a base dessa vida.
A gente tem pouquíssimos dados sobre isso. Então, isso é assustador pensar no impacto que isso vai ter sobre todo o planeta. E, segundo vários cientistas, nós estamos chegando num ponto de não retorno, onde a floresta não vai mais ser capaz de se sustentar como floresta. Por isso, a gente precisa agir muito rápido e mudar o modelo de desenvolvimento. A gente falou de Covid aqui no começo, a gente tem que lembrar que o Covid saiu de uma floresta, e saiu da floresta para os humanos pela ação dos seres humanos. A Amazônia é cheia de arboviroses. A gente tem pouquíssima informação sobre elas, mas elas são patogênicas. A próxima pandemia provavelmente vai sair da Amazônia. Se a gente não fizer nada, é ela que vai chegar. E a gente tem a possibilidade, olhando aqui, de fazer dessa região um deserto, com as consequências que a gente viu, ou a gente pode aprender a associar os conhecimentos tradicionais com os conhecimentos acadêmicos e fazer dessa floresta um espaço de renovação do modelo de desenvolvimento humano, com mais sustentabilidade e mais justiça também. A concentração humana nas cidades amazônicas e a existência desse polo tecnológico em Manaus poderiam ser sementes para a bioeconomia, bioengenharia, novos fármacos, biotecnologia em ciclos que associam o urbano e o rural, a ciência, a natureza, o ser humano, o ecossistema natural. A gente tem a oportunidade de redescobrir uma fórmula para uma civilização integrada à natureza, ao invés de uma sociedade que preda a natureza. Mas, para que isso possa dar certo, a gente precisa estabelecer, ao mesmo tempo, incentivos e limites a essa bioeconomia. Esses limites, eles estão no respeito à sociobiodiversidade. A gente não pode deixar que, mais uma vez, o desenvolvimento da região fique na mão do capital financeiro e dos grandes empresários, e que, se deixado sem parâmetros legais muito claros, a gente vai ter um lucrativo extrativismo genético. Eles vão vir aqui pegar o DNA das espécies, relegar as populações à função de mão de obra, se muito. E para que isso seja possível, a gente precisa mudar relações de poder, estabelecer espaços de participação informada, monitoramento, controle dos processos de definição e implementação de políticas públicas e de incentivo para o desenvolvimento da região, em particular a bioeconomia. A gente precisa incentivar e associar com respeito o desenvolvimento urbano ao desenvolvimento rural, em vez de considerá-los de forma apartada. A gente precisa redesenhar os incentivos ao desenvolvimento, que tem que deixar de priorizar estradas e hidrelétricas e focar em educação, em saúde, em ciência, em tecnologia, em conectividade, em saneamento, condições de vida na floresta, não só condições de vida na cidade. Também em energias renováveis. A gente tem que reverter o desmantelamento dos institutos de pesquisa que estão aqui na Amazônia. Precisa não só formar pesquisadores, mas fixar pesquisadores na e para a região. E desenvolver tecnologias apropriadas e a serviço da construção de equidade social, e não a serviço do capital. As consequências filosóficas e políticas do afastamento de homens e mulheres da natureza têm tido impactos profundos e complexos na nossa vida. A gente precisa repensar as relações de seres humanos e natureza, utilizar o nosso pensamento para considerar essa interação a partir de perspectivas ecológicas, críticas, e com o questionamento cada dia mais necessário da mercantilização e financiarização da vida
e da tecnociência hegemônica, que esquece do conhecimento e da sofisticação das tecnologias tradicionais. Eu sugiro usar a matriz ecofeminista e socioambiental para esse repensar, mas essa é a minha posição. E eu quero terminar com duas perguntas que a gente precisa responder coletivamente. O que nos espera se a gente não mudar a nossa forma de nos relacionar com a natureza, ainda mais no contexto negacionista da ciência que prospera no Brasil? E o que será que essa será que essa pandemia é suficiente para mudar o nosso modo de nos relacionarmos com o planeta e uns com os outros? É urgente nos reinventarmos como civilização diante das evidências da mudança climática, dos eventos ambientais extremos, dos impactos negativos do atual modelo de desenvolvimento, de crescimento indefinido, de crescimento infinito e exploração à exaustão sobre o planeta e sobre as relações humanas e das sociedades entre elas. Para que a Amazônia seja a solução, as mudanças precisam ser na nossa visão de mundo e não somente de onde vamos injetar recursos e para onde se direcionam os incentivos ao desenvolvimento da região no contexto nacional. Obrigada. Muito bem, obrigado, Muriela. Ufa, perdi até o fôlego aqui. Não, desculpa ter passado do tempo, eu vi aqui. Não, mas estava um discurso importante aí para mim. Estava animado. Estava animado, né? Vamos, então, ouvir as reflexões e colocações do Virgílio. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Basileu, Muriel e Arnaldo, dividem comigo aqui essa sessão muito rica, assim como o Benjamin Sixu e o Elimar, que estão aí na co-organização dessa série de seminários, e parabenizo aí o Cidadania por um debate de alto nível, super interessante. Queria abordar também no tema, né, que nos foi provocado, se a Amazônia é desafio ou solução. Eu concordo com a Muriel, são ambas as coisas. É parte do problema, porque a Amazônia hoje ela é fonte relevante de emissões de gás de efeito estufa, ela é fonte de uma série de problemas sociais que acabam extravasando de um lugar para outro, né? Lembrando que são vários países, então tem a crise da Venezuela, tem aí a crise da Colômbia, enfim, não temos tempo para aprofundar nos outros países, mas essa é uma agenda que tem muita complexidade, a primeira palavra é que são muitas Amazônias. É parte da solução, porque a Amazônia também pode sequestrar carbono, ela pode também oferecer exemplos de resiliência e adaptação às mudanças climáticas. E eu acrescentaria uma terceira dimensão, que é a urgência. Nós vivemos a iminência de um colapso ecológico, tipping point em inglês, é o ponto de não retorno. Em alguns lugares, como o sul do Mato Grosso, tem evidências de que isso já chegou. Nós temos uma outra dimensão dessa urgência, que é a injustiça climática, marcada pelos eventos extremos, dentre eles a grande cheia na bacia do Juruá e do Purus, que estamos vivenciando agora. Mas eu acredito que o debate da Amazônia, ele frequentemente ele é pautado mais para a descrição dos problemas e da magnitude dos desafios do que soluções e caminhos. E eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que temos tido no desenvolvimento de soluções e na implementação dessas soluções. Como a Mafalda nos inspira, ela fala num cartoon que me é muito caro, a gente tem mais problemólogos do que solucionólogos, mas o que haveríamos de fazer, né? A gente milita muito no campo da solucionologia,
para tentar responder a esses enormes desafios que tão bem colocou a Muriel na sua fala. Eu vou apresentar uns slides só para ilustrar um pouco das coisas que... opa, não está habilitado o slide? Tem como habilitar, Basileu? Achei que tivesse livre aqui, se você permitir habilitar. Eu achei que tivesse, peço aí para... Está habilitado. Está habilitado? Habilitou. Então, tá, beleza. Tá ótimo. Então, eu vou oferecer aqui algumas visões, né, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, as lições aprendidas nesses 13 anos de FAS que temos implementado, que chamamos de abordagem sistêmica. E compartilho, inclusive, com todos que a gente, no ano passado, mudou o nome, a gente era Fundação Amazonas e passamos a nos chamar de Fundação Amazônia Sustentável, em função da demanda e que a gente tem recebido de outros estados e outros países da região. O nosso propósito é perpetuar a Amazônia viva, né, com todos e para todos. Essa abordagem sistêmica que nós utilizamos, ela tem como âncora os 17 ODSs e ela aterriza na região com 8 eixos bem claros que surgiram a partir de processos de gestão participativa. Saúde, educação e cidadania, empoderamento, geração de renda, infraestrutura comunitária, conservação ambiental, gestão e transparência e pesquisa e inovação. O que eu vou estar descrevendo, ele se aplica de uma maneira mais direta para o que a gente chama de Amazônia profunda, que são as comunidades e aldeias distantes das áreas urbanas. As áreas urbanas têm uma outra complexidade e a Amazônia tem outras paisagens, com paisagens intensamente cultivadas que não se encaixam totalmente nas coisas que estamos fazendo aqui. Então, isso se aplica, grosso modo, a 2/3 da Amazônia. Essa abordagem está estruturada numa teoria da mudança que tem uma complexidade, depois isso está disponível na internet, quem quiser aprofundar um pouco mais, vou fazer um sobrevoo, em 2 grandes objetivos: melhorar a qualidade de vida das pessoas e conservar a natureza. Isso está estudado em 3 agendas: ambiental, socioeconômica, dentro do tripé convencional do desenvolvimento sustentável, que é o tema do nosso encontro de hoje. E essas agendas, a partir dessa vivência prática, a gente tem 13 anos de trabalho em hoje mais de 6.000 comunidades da Amazônia, elas têm 7 eixos nessa agenda ambiental: monitoramento, conservação, questão de poluição das águas, que é um problema seríssimo, especial nas áreas urbanas e acaba afetando as áreas rurais, a educação ambiental, gestão ambiental e políticas públicas. É que apenas para ilustrar aqui, um monitoramento ambiental pode ser monitoramento de lagos, monitoramento de queimadas, educação ambiental com jovens. A gente tem um trabalho muito legal com mais de 4.000 adolescentes nas comunidades ribeirinhas. Na agenda econômica, são também 7 eixos: geração de renda, apoio ao empreendedorismo, cadeias produtivas, educação empreendedora, microcrédito, incubação e o novo hub de economia verde. E algumas imagens para ilustrar isso: a questão da produção do pirarucu, dos óleos vegetais, da farinha com certificação de origem, do selo origem do Imaflora, e muitas cadeias. A gente trabalha com 16 cadeias produtivas. O pirarucu é um exemplo relevante. A gente conseguiu, por meio da desintermediação da cadeia, chegar a um preço de R$ 9,80 pago pelo charuto ao pescador, que normalmente tem um preço pelo vendedor intermediário, que é o marreteiro, de R$ 3,50. A gente quase triplicou o preço do produtor. Na agenda social, as demandas que a gente tem: primeiro, pagamento por serviços ambientais. A gente implementa o programa Bolsa Floresta, que é uma política pública do Estado, que implementamos em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.
ações de cidadania, de empoderamento, de infraestrutura comunitária, especial água, energia elétrica, água potável, energia elétrica, etc. Educação para o desenvolvimento sustentável, o trabalho da aliança, que eu vou entrar mais adiante, depois saúde. Algumas imagens disso a gente conseguiu fazer com a Universidade Estadual do Amazonas, um curso de professor caboclo, de nível universitário, está no meio da floresta. Isso é algo extremamente transformador e revolucionário. É fazer com que o professor seja do próprio local, dar a oportunidade ao jovem de se tornar professor de nível superior na floresta. A gente tem um problema seríssimo de baixo número de dias letivos nas comunidades ribeirinhas, em média, na pesquisa que fizemos com o Unicef, de 96 dias letivos, quando o preconizado são 200, e uma parte disso se deve ao fato do professor de origem urbana não se adaptar, não ficar nas áreas rurais. Na agenda social, a gente tem um trabalho com telesaúde, em parceria também com várias universidades, instituições de ensino, e isso tem tido um impacto enorme, é uma tecnologia que pode e deve ser multiplicada pelas ações do governo, e aí faço um parênteses, instituições como a FASE, eu acho que tem um papel de inovação tecnológica para inspirar políticas públicas inovadoras a partir de fazimentos concretos. Acho que esse é uma contribuição muito relevante que a sociedade civil pode oferecer, uma vez que o poder público tem muita dificuldade de inovar nas suas várias áreas de ação. Energia solar, a gente está com um programa super ambicioso, com resultados espetaculares, é viável, funciona, formando agentes comunitários capazes de instalar placas solares, baterias, inversores e etc. O nosso foco estratégico em formar pessoas, dar aos jovens da Amazônia a oportunidade de estudarem no meio da floresta, porque programas que trazem para as cidades os jovens para estudar, muitas vezes não estimulam o jovem a voltar para as comunidades. Então, uma das nossas estratégias é isso, é formar empreendedoras, mulheres, e, obviamente, também homens, mas dar a esses jovens a capacidade de se tornarem protagonistas da sua história, fazendo a fusão entre o saber tradicional e o conhecimento científico convencional. Tivemos um prêmio relevante em 2019, a primeira vez que a Unesco deu um prêmio de educação para o desenvolvimento sustentável para a Instituição da América Latina, e fruto desse trabalho voltado para a educação, onde nós temos 9 mini-universidades como essas. Esse é um núcleo de conservação e sustentabilidade, esse é um que temos no Rio Negro, são 2 no Rio Negro, 2 na Calha do Madeira, 2 na Calha do Juruá, um no Atumã e outro no Solimões, são 9 núcleos, e outro no Jutaí, que tem casa do professor, posto de saúde, escola, alojamento de alunos, laboratório digital, energia solar, etc., como um espaço de cidadania de uma maneira geral, não apenas educação formal, mas também educação na forma de cursos complementares. Isso, a nosso ver, também é um laboratório que pode ser multiplicado por políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da sustentável da Amazônia. Nós temos que formar pessoas com as habilidades que o desenvolvimento sustentável requer. Então, a formação de agentes comunitários de saúde, a formação de agentes comunitários de eletricidade, a formação de agentes comunitários de mecânica, mecânicos para motor de barco, etc., etc., de energia solar e por aí vai. A formação de capacidades locais a partir dos talentos e dando aos jovens a esperança e a vontade de permanecer nas suas comunidades e não emigrar para as cidades é um dos nossos objetivos estratégicos. Eu mencionei aqueles 900 estão espalhados dessa forma. Aqui algumas imagens disso, esse aqui no Rio Negro, esse aqui é no Juruá, esse é no Madeira, esse é no Juruá, e é o alojamento super simples, bem amazônico, com rede. E essa é a nossa estratégia. Volto à abordagem sistêmica, não basta a gente só resolver o problema da água potável, só o problema da energia elétrica, só da educação, tem que ter essa abordagem sistêmica, e dentro do componente de educação, começar no zero, né, na primeira infância. Então, tem um trabalho de 0 a 6 anos, que depois deságua no ensino formal, pegando o fundamental
o ensino fundamental, o médio e o pós-médio e o ensino superior. Depois o ensino complementar, a educação voltada para o contexto local, para as vocações das pessoas e terminando na formação, incubação e aceleração de empreendedores caboclos e indígenas. A bioeconomia ela vai nascer no mato, né? As pessoas às vezes pensam só na molécula, mas a gente tem que cuidar da base disso, e a base disso envolve pessoas. São dados de desmatamento, a gente monitora o desmatamento e temos um resultado acumulado de redução de 53% no desmatamento nas áreas onde a gente atua, são 11 milhões de hectares. No ano passado, no primeiro semestre, teve um aumento geral, a gente conseguiu diminuir em 37% nas áreas onde atuamos, são unidades de conservação que totaliza isso, quase 11 milhões de hectares. Aqui são dados relacionados à renda. A gente monitora um conjunto enorme de indicadores, são 347 indicadores em todos aqueles eixos, ambiental, social e econômico, que eu não tenho tempo aqui de aprofundar, mas só pensando alguns deles, a questão da renda média familiar, que era de 331 em 2009, passou para 600 em 2016 e depois 990 em 2019. A gente teve um aumento de 202%, superando levemente a linha da pobreza definida aí pelo Banco Mundial, só para ter um parâmetro de referência internacional. E aí, para terminar, aqui nesse tempo dos meus 15 minutos aqui, para não estourar, e aproveito até para pedir desculpa, que eu talvez não consiga ficar todo o debate, eu tenho um evento que já começou, mas a Aliança Covid Amazonas foi um movimento que envolveu populações tradicionais, povos indígenas e diversas organizações parceiras para enfrentar o coronavírus. A gente está hoje com 121 parceiros, que envolvem organizações comunitárias, prefeituras, empresas, instituições internacionais, universidades e organizações não governamentais, totalizando esse número de 121, mais 425 doadores individuais, que nos permitiram aí uma ação bem relevante. A gente captou 42 milhões de reais, conseguimos chegar a 6.500 comunidades, estruturamos uma estratégia com 7 eixos de ação, desde a prevenção até a assistência em diferentes formas, e com números bem assim, expressivos. Aí, só para destacar aqui alguns deles, a gente conseguiu 286 concentradores de oxigênio para apoiar essa última rodada de crises aqui, cesta básica para evitar que o pessoal vá para a cidade, medidores de pressão, termômetro, oxímetros, 1.600 oxímetros. Formamos 223 agentes de saúde em 13 municípios, e por aí vai, né? Então, essa estratégia é uma estratégia que eu acredito que ela possa ser uma fonte de referência para muitas ações, quer dizer, atuar de forma articulada, unindo o poder público e organizações da sociedade civil. Eu acredito que organizações como a FAS, e tem muitas outras na Amazônia também, apesar da FAS ser a maior organização hoje, existem muitas organizações extremamente eficientes, com resultados muito legais, o que reforça, a meu ver, uma tese que me é muito cara. Eu acredito que as organizações da sociedade civil, em especial no contexto atual, onde a gente vê uma fragilidade da presença do Estado, elas têm um papel extremamente relevante, né? Não apenas para entregar resultados imediatos, mas também para servir como fonte de inovação e de inspiração para políticas públicas quando houver a vontade política para fazer algo direcionado para o desenvolvimento sustentável. Então, eu acredito que as organizações da sociedade civil têm esse papel de fazer a ponte entre a ciência, que muitas vezes fica presa nos bancos universitários, por falta de serviços de extensão técnica e por falta de diálogo entre o governo e a sociedade. Então, eu, cada dia mais, acredito que esse papel das organizações da sociedade civil seja extremamente relevante, e acredito que a gente tem que defender isso como algo que é capaz de representar uma luz de esperança. Como diz o Papa Francisco, e com isso eu termino, nós não temos razões para sermos otimistas, né, diante
o quadro de mudanças climáticas e tragédias em geral, mas nós temos que manter sempre esperança. E eu acredito que temos elementos, sim. O Brasil tem inteligência, tem competências institucionais que podem, sim, estar a serviço de um outro projeto de país, de um projeto capaz de gerar prosperidade para a Amazônia. Paro por aqui. Câmbio, como se diz aqui no Amazonas. A gente usa muito rádio, então a gente, quando para de falar, fala câmbio. Câmbio. Muito bem. Pronto, tirar aqui do mudo. Ok, Virgílio, obrigado, mas, enfim, uma apresentação, uma exposição muito rica de informações, enfim, de contribuições aí para o debate. Acho que uma coisa que tem, né, nos traz essas três apresentações é que, enfim, a solução da Amazônia está na riqueza da sua sociobiodiversidade, no empoderamento das comunidades locais, na valorização do saber tradicional e na associação, né, desse saber com a natureza, com as riquezas naturais. Então, temos aí um caminho a percorrer, mas queria aí abrir para a contribuição aí dos demais participantes aqui, o Elimar, o Gurgel, a Terezinha, a Juliette, o Caetano, o Benjamin. E quem estiver acompanhando no Facebook também, né, pode deixar ali como comentários que nós vamos estar também trazendo para cá. Temos o Elimar como primeiro inscrito. Boa noite a todas e todos aí, a Muriel, Terezinha, Benjamin, Caetano, Jordi, Virgílio, Basileu, pessoal de apoio da Fundação. Bom, em primeiro lugar, dizer da minha alegria das exposições, achei extremamente interessante e complementar, de certa maneira, cada um tem um enfoque um pouco diferenciado, me pareceu realmente bastante interessante. Eu queria... Bom, vou aproveitar quando tiver gravado e disponível para divulgar, inclusive, mais esse debate com meus alunos, que eu estou dando um curso agora no CDS aqui e, ao mesmo tempo, na UFAM. Então, para os alunos dos cursos, eu quero dispor esse material, porque a gente tem, tanto num quanto no outro, reflexões sobre a Amazônia. Na UFAM é evidente, e no caso do CDS, a gente tem um seminário específico sobre a Amazônia, Berta Becker, etc., e eu gostaria que meus alunos assistissem essas intervenções que vocês fizeram, né? Eu teria... Bom, em relação às questões que a Muriel levantou, que são bem interessantes, a primeira não tem dúvida, né? O que a gente espera nessa continuidade? Então, vamos colapsar, não tem jeito, quer dizer, né? Vamos, né? A humanidade não vai se extinguir, mas as condições de vida da grande parte da humanidade, essa vai ser, em parte, destruída se não mudarmos, né? Então, esse é um elemento. E sobre a possibilidade da pandemia modificar nossas relações, eu, com a natureza e mesmo entre nós, né, que muita gente sinalizou o crescimento da solidariedade, eu, pessoalmente, não acredito, Muriel. Eu não partilho de nenhum otimismo, eu faço pouco Virgílio. Eu sou esperançoso, né? Eu sou esperançoso, mas muito pouco otimista, porque nós temos visto os indícios tanto de atitudes extremamente interessantes, como atitudes extremamente maléficas, né? E particularmente no nosso país, com a forma como a gente trata a pandemia. Agora, eu queria, se vocês pudessem, os três, me dizer uma coisa. Eu tenho uma preocupação hoje que está mais próximo da solucionática, como diz o Virgílio, né? Eu estou... Agora mesmo acabamos de fazer um texto sobre a Amazônia Ocidental, tentando descobrir muito bem onde é que a gente pode agir para fomentar a sustentabilidade nessa região, né? Como manter a floresta em pé,
e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida, que é um pouco os dois elementos que partem lá o Vigílio, né? Melhoria da qualidade de vida da população e conservação ambiental, e que já é clássico. Mas se eu tivesse que agir sobre 2 ou 3 coisas, aonde é que eu deveria concentrar meus esforços? Né? Aonde é que a gente... Eu concordo plenamente com a visão sistêmica e a complexidade que a Muriel levanta, mas eu queria ter uma pista de vocês. Por onde é que a gente deveria enfatizar mais uma ação, não apenas do Estado, mas uma ação também, né, da iniciativa privada e do terceiro setor? Mas eu queria só 3. Posso começar? Vamos lá. Eu acredito que o setor empresarial tem um papel importantíssimo, por 2 razões. Primeiro, porque ele está ligado com a agenda do mal, e, segundo, que ele pode estar ligado à agenda do bem, né? Para falar de uma maneira bem simples e didática. Né? A cadeia está ligada à cadeia do desmatamento, à cadeia do ouro, à cadeia da grilagem. Né? Então, eu acho que a gente tem que tirar da cadeia de valor da pecuária, da agricultura, da mineração, a escravidão, né? A poluição e o Alguém que está com desmatamento, e etc. só um instantinho, Virgílio. Tem alguém que está vazando aí o áudio. Tem que fechar aí alguém. Eu não sei quem é que está com áudio. Então, eu acho que essa é a agenda, digamos, negativa. E tem uma agenda positiva, que é a economia sustentável, são os produtos de origem sustentável, etc., que envolvem o setor privado. E tem um fato novo, porque tem agora a questão do ESG, né? Que é Environmental, Social and Governance, né? Que é o novo paradigma das empresas, que tem respondido aos seus acionistas, clientes, e etc. Está fazendo com que as empresas se mexam. Então, não basta produzir, né? Tem que ter propósito. Então, eu sinto que existe uma abertura muito grande das empresas para novos conceitos, novas formas de agir. E essas novas formas de agir envolvem o terceiro setor, porque essas empresas, muitas vezes, não sabem fazer nada diferente dos seus produtos principais, seja ele uma tonelada de soja, ou um celular, ou uma motocicleta, né? Então, eles precisam de outros atores. E aí, nesse componente, eu diria que abre um espaço enorme para o terceiro setor. E o terceiro setor, como eu disse, realmente pode se articular melhor com a academia e, ao mesmo, não só receber informações e dados e inovações da academia, mas também para pautar a academia, para instigar a solução de problemas, que muitas vezes a academia, por razões até de logística, fica distante da realidade da Amazônia. Câmbio. Eu vou ser complementar ao Virgílio. Acho que realmente essas questões de trabalhar com as empresas, enquanto a gente não puder ter um mundo um pouquinho mais igualitário e com menos grandes empresas e mais verticalidade no poder econômico, eu concordo que a gente tem que fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa, assim, com força, mudar relações de poder. E para mudar relações de poder, eu vejo um caminho muito claro, que é o empoderamento das mulheres. Se a gente não fizer do século XXI um século feminino, nós não vamos entrar no século XXI. Por enquanto, a gente ainda está batendo ali na porta, estamos caminhando no século XX em direção ao XIX. Não estamos caminhando em direção ao XX. Então, eu mudaria relações de poder, empoderaria mais as mulheres. E a outra coisa, eu investiria em ciência e tecnologia
no sentido amplo da palavra, inclusive em conhecimentos tradicionais. Porque o atraso, o custo do atraso que o Brasil está sofrendo com a queda de recursos para as instituições de pesquisa é incomensurável. Nós não temos como medir o pulo para trás que está sendo dado no nosso país por conta dessa cegueira com relação à ciência e tecnologia. E eu concordo, a gente precisa trabalhar com o terceiro setor, pegar essas experiências e fazê-las mudar de escala assim que a gente puder voltar ao governo desse país. E aí é um apelo que eu faço a todos os partidos que se dizem de esquerda. Nós precisamos ter diálogos. Precisamos ter um diálogo e uma capacidade que deixe os egos de lado, porque senão esse pulha vai ser presidente de novo. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente está deixando isso acontecer nos estados e deixou isso acontecer a nível nacional e agora é possível que ele volte. Se a gente não for capaz de estabelecer diálogos reais para fazer essa mudança, esquece, nem esperança mais eu terei. E juventude, gente, juventude, mulheres e juventude. Chega, nós de cabelo branco temos que servir de escada para os jovens. Temos que estar lá ajudando com as nossas mãozinhas, fazendo com que elas subam e façam a diferença, porque nossa geração fracassou. Câmbio. Ok, Jordi, quer complementar? Câmbio. Bom, eu queria me animar um pouquinho, mas claro que a preocupação e um pouco um abatimento é natural, mas eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de otimismo. Eu, pelo menos, procuro encarar dessa forma, porque eu acho que não há como a gente trabalhar com esse status quo que está fotografado, que está registrado hoje. Eu acho que nós estamos vivendo um pouco o ponto fora da curva, como se diz na linguagem mais coloquial, né? Quer dizer, então, assim, eu concordo com Virgílio e o Muriel, todas essas iniciativas. Acho que o empoderamento da mulher e dos jovens nesse processo de renovação é absolutamente, creio mesmo nisso, mas eu acho que isso vai depender também um pouco dessa relação que vai passar, eu não diria não só pelas forças de esquerda, eu acho que a gente precisa ter capacidade de ampliar, de fazer um esforço a um setor muito expressivo da comunidade internacional, do empreendedorismo internacional e local, que começa a ter uma visão diferenciada das coisas. Claro, é muito pouco ainda essa sensibilização perceptível, mas nós tivemos, no ano passado, com todos os agravamentos de crises, nós tivemos aí algumas iniciativas diante dessa loucura que é este governo do presidente Bolsonaro e o seu ministro, Ricardo Salles. Nós tivemos algumas iniciativas que praticamente foram parcialmente abortadas por conta de iniciativa do setor empresarial. Não é? Ou seja, é uma coisa que não é inédita, mas na dimensão que ocorreu no ano passado, eu diria que é praticamente inédito se envolver, inclusive, banqueiros, setor financeiro, tentando, claro, protegendo interesses, protegendo conceitos, determinados valores, mas isso nos serviu a tentar interditar determinadas agendas que estavam numa sanha bem agressiva, digamos assim, nesse sentido. Um outro fator que eu acho que isso vai ter repercussões na coisa é a derrota do presidente Trump. Eu acho que isso tem uma implicação indireta, tá certo? Importante, porque isso vai fortalecer
um eixo importante que é da Conferência do Clima, que é um ambiente, digamos assim, ao fortalecimento dessas teses, de algumas desses valores que nós estamos aqui advogando. E a outra questão é a mudança de governo. Eu acho que nós corremos risco realmente de reproduzir, se for para o eles e nós, a minha leitura é essa, se apostar todas as fichas no ele e nós vamos quebrar a cara. Eu acho que nós precisamos quebrar essas duas bolhas que estão aí se retroalimentando, e acho que isso é fundamental para que a gente possa retomar o ambiente, que não é muito saudosista, porque, como eu concordo com a Muriel, quando diz assim, nós estamos enfrentando esse desafio já desde passando por todos os governos, uns mais, outros menos, claro, mas todos esses últimos 30 anos, com o governo de PSDB, de PT, de Temer, e esse momento mais agravado, claro, mais ameaçador, claro, mas nós não tivemos grandes coisas na perspectiva de mudança, insisto, desse modelo, esse modelo que ainda coloca a Amazônia no tronco diante da Casa Grande, tá certo? Nós precisamos fazer um esforço talvez maior nesse sentido. E há uma coisa que me preocupa em especial, porque isso só é possível a gente mudar esse ambiente se a gente começar a ter uma perspectiva econômica mais sólida. Quer dizer, os dados que foram aqui trazidos ilustrados pelo Virgílio são trágicos, ainda que tenha produzido uma pequena melhora nos últimos anos, mas uma renda per capita em torno de 800 e pouquinho, menos do que o salário mínimo da época, de 2019, o salário mínimo era menos de R$1.000, era 900 e poucos reais. Quer dizer, nós tínhamos uma renda per capita média na Amazônia de R$800, 800 de uma besteirinha qualquer. Quer dizer, a renda per capita média do Brasil nacional era de quase 4.500, 1.400 e alguma coisa. A média nacional. E a nossa, na Amazônia, era 800. Então, quer dizer, nós estamos mal, considerando a 10ª economia do planeta, tá certo? Por conta da brutal concentração de renda. Nós temos 1% dos mais ricos nesse país, equivalente, em termos de renda, a 50% mais pobres, só para a gente não perder esse número. Quer dizer, nós estamos convivendo com essa situação grave, agravada na pandemia, porque tudo agravou do ponto de vista da desigualdade, da concentração de renda, lamentavelmente. Então, eu acho que se a gente não tiver o poder, digamos assim, de um governo, porque todas essas iniciativas são extraordinárias, são heróicas, eu diria, mas nós precisamos da escala, e escala só se dá, de certa forma, com a ajuda do aparato estatal, não tem jeito, com o poder governamental, ou com a simbiose de governar com o terceiro setor e mais o setor empresarial. A capacidade de fazer uma agenda comum, pactuada, que possa produzir uma síntese transformadora para essa realidade que nos açoita, vamos dizer assim, há muito tempo, eu acho que é o grande desafio. Enquanto a gente não melhora as condições de renda, a gente vai ter dificuldade de reduzir os indicadores de desmatamento, porque a motosserra ainda vale mais do que os programas de serviços ambientais. Né? Felizmente, aprovamos agora, no final do ano passado, foi inclusive um projeto de minha autoria e do deputado Rubens Bueno, que já estava aí há 3 anos dormindo, e a gente conseguiu aprovar, mesmo com os vetos que a gente vai tentar derrubar. Mas, enfim, enquanto a gente não conseguir transformar a floresta em pé, o que essa metáfora representa, mais do que a árvore derrubada, nós não vamos ter grandes esforços. No momento, ser um momento talvez o mais difícil de todos, mas eu não creio que a gente espero que a gente não vá demorar muito tempo nessa estação.
eu acho que a gente precisa rapidamente, de 2022, mudar a estação para uma bem-aventurança maior e melhor para todos nós. Ok, obrigado, Jordi. Temos aí a palavra aberta novamente. Para as inscrições. Deixa eu só fazer um comentário, Basileu, sobre a fala do Arnaldo Jordi, que está muito correta sobre a questão de renda, e uma pequena nota de rodapé. Os dados que eu apresentei são só de receita financeira e não envolvem produtos de subsistência. E isso, inclusive, é um detalhe técnico e relevante quando a gente analisa renda na Amazônia. O IBGE tem muita dificuldade de capturar dados da economia de subsistência. Então, muitas vezes, aquilo que aparece, um mapa de pobreza, a gente tem que olhar com uma lente diferente, uma pobreza de quem produz farinha, tem peixe, etc. e tal, e acaba isso não sendo computado da mesma forma que deveria ser. Né? No caso de uma renda urbana, esses recursos são todos financeiros. Aí, né? Pois não? Ô, Virgílio, vamos aproveitar, então, você já está aí com a palavra, para fazer as suas considerações finais. Está ótimo. Bom, eu acho super legal que a gente tenha partidos políticos brasileiros, como é o caso, né, do Cidadania, que nos recebe aqui pela Fundação Astrogildo Pereira, fomentando debates, né, e de uma natureza republicana, né, e procurando aprofundar em temas. Então, eu queria elogiar a iniciativa e dizer que esse debate é um debate que deve alimentar uma coisa que falta ao Brasil, que é um projeto nacional para a Amazônia. Eu escrevi um artigo sobre isso, acho que há uns 20 anos atrás, e depois repeti em diferentes ocasiões, mas acho que a gente não tem um projeto de nação para a Amazônia. O que nós queremos? Fazer tudo disso aqui um plantio de soja, um grande parque, uma coisa meio a meio? Qual que é a visão, né, nossa, de país, para que a gente possa perseguir um propósito? Então, a gente está longe disso, e oxalá esse seminário tenha contribuído para a gente amadurecer um pouco mais a partir das contribuições super ricas do Muriel, do Jordi e da moderação e do Basileu e as demais intervenções. Uma bela noite e contem conosco. Quem quiser depois conhecer um pouco mais e debater um pouco mais isso por aqui, por essas bandas, tomada a vacina, né, Limar? Tomada a vacina, você com Benjamin e tal, que já está na linha de tiro, então é um prazer recebê-los aqui. Um abraço a todos. Já tomei a primeira dose. Vocês, eu fico aqui só com inveja de vocês que já estão aí vacinados. E você, Jordi, já se vacinou também? Nada, eu não estou ainda nem a primeira dose ainda. Acho que eu vou lá para Manaus lá com a Muriel, então com Brasília, que já está mais adiantado. Aqui está muito atrasado ainda. O Jordi é um garoto ainda. Mas, enfim, não é que aqui está atrasado mesmo. Aqui o Estado do Pará é a pior cobertura das 27 unidades federais, a pior cobertura vacinal até agora. Aliás, desde o início, já vamos completar aí 2 meses de vacina, praticamente, 50 e poucos dias, e o Estado do Pará é campeoníssimo na pior cobertura. Então, nós estamos atrasados mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Eu aproveito para agradecer, renovar os agradecimentos aqui. Agradecer à Fundação Astrogildo Pereira e a oportunidade da gente participar desse rico debate, claro, instigante, claro, cada vez sempre muito rico de informações e análises que foram colocadas aqui, das quais eu concordo quase que 100%,
e parabenizar mais uma vez a Muriel, ao Virgílio, a você, Basileu, e a todos os nossos companheiros que participaram aí, o Gurgel, a Terezinha, grande amiga de longa data, Edmar, o Beninho, o Caetano e pessoas que participaram, e colocar à disposição para a gente dar continuidade. Eu quero depois aí, se o Virgílio tiver oportunidade, através do e-mail, passar para alguém que eu possa chegar, eu gostaria de saber esse artigo que você se referiu aí sobre essas ideias sobre o que um plano nacional para a Amazônia. Eu tenho escrito algumas coisas aqui no meu estado e tinha curiosidade de saber, se você puder. Um abraço a todos e um excelente final de semana. Um final de continuidade de semana. Ok, Jodi, obrigado. E agora, passando aí para Muriel encerrar o nosso debate. Eu quero lembrar que existe uma coisa chamada Plano Amazônia Sustentável, que foi amplamente discutido, inclusive Virgílio participou, que tem uma visão do que poderia ser um projeto nacional para a Amazônia a partir de uma visão amazônica. Infelizmente, eu acho que o Brasil tem um projeto para a Amazônia, só que ele é tão imoral que ele não é falado, ele não está aí. Esse projeto de apropriação de terra, apropriação dos recursos naturais, fazer hidroelétrica, é produzir para o sul-sudeste e sem levar em conta a floresta e as cidades amazônicas. Eu ando bastante desesperançada. Realmente eu acho que a gente não tem a capacidade de fazer com que a maioria da população brasileira tenha uma visão mais, vamos dizer, mais feliz de futuro. A população brasileira defende aquilo que ela gostaria de ser e não é. Defende uma ilusão de que, quando é homofóbica, ela está defendendo a sua família, quando não é nada disso. A família, os brasileiros, os homens principalmente, que formam a base grande desse ditador de plantão que temos, eles são racistas, eles são homofóbicos, eles são sexistas. O povo brasileiro é isso, e é com esse povo que nós temos que trabalhar. E é por isso que precisa ter uma revolução mental, uma mudança radical na forma de agir do brasileiro. Se a gente não conseguir fazer com que aqueles entre os homens e as mulheres que conseguem enxergar a necessidade de uma mudança de comportamento para chegar ao desenvolvimento sustentável, tomem ação no seu cotidiano, na sua presença política, nos seus ambientes de trabalho. Se essas pessoas continuarem acuadas da forma como elas estão hoje, pela truculência maldosa que está fazendo do Brasil isso que ele é hoje. Se a gente não tiver essa consciência e não conseguir chegar às pessoas para essa mudança de atitude, nós vamos continuar nisso ainda por bastante tempo. E a Amazônia não tem esse tempo. Então, eu não sei o que precisa para fazer com que as pessoas acordem, mas precisamos conseguir acordar o Brasil, acordar uma visão diferente, nova de país, porque essa que está aí, gente, é desalentador. Câmbio. Muito bem.
Isso nos deixa aí Desculpem a nota penso, triste, mas é muita morte. É muita morte, é muita maldade, é muita... a realidade está muito pesada. A realidade está muito pesada. Particularmente, enfim, agora nesse período de pandemia, enfim, não só o massacre, as ameaças sobre o meio ambiente que, enfim, só se aumentaram e se agiram, nesses últimos anos, ainda a região norte está sendo muito castigada pela pandemia. Mas eu acho que tem um fator que a gente fica pressionado, né, por essa atitude machista, e é mesmo sexista, e é mesmo um pouco truculento, etc. Mas eles são minoria. Eles são minoria. O que não pode é a maioria ficar dispersa, mas eles são minoria. Eles não são maioria na população brasileira. E pior, e não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados, mas tem outra coisa. Eles não sabem o que fazer com esse país. Eles não sabem. Eles sabem governar na truculência, no embate, mas eles não sabem o que fazer com esse país. E isso, enfim, até chegar lá em 2022, eles vão ter em algum momento que mostrar o que eles propõem para diminuir o desemprego, o que eles propõem para aumentar a renda, o que eles propõem para o futuro econômico desse país, que não dentro de um pensamento isolado do mundo, que hoje não se coloca mais. Não dá para se pensar o desenvolvimento do país, o futuro do país, de maneira absolutamente isolada, descolada e contra, né? Enfim, e cada vez mais se mostrando, né, na contramão do que se evoluiu no mundo nos últimos 100 anos, pelo menos. Né? Então, enfim, temos uma carga, uma pressão, estamos submetidos a essa pressão, mas temos que ter a certeza de que eles não são maioria. Certo? Então, vamos lá. E daqui, meados, eu não sei a data exata, mas aproximadamente daqui a um mês, porque esses debates têm sido mensais, nós vamos estar discutindo clima, ciência e tecnologia. Tá ok? Então, uma boa noite para todos e até o próximo debate.